Nem só de desafios externos a igreja teve que enfrentar, mas sim também de alguns desafios internos. No vídeo de hoje a gente vai ver as heresias que foram criadas dentro da própria igreja e como a igreja teve que lidar com isso. Esse é mais um episódio da série O Catolicismo em 2000 anos. Olá amados, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal da Missão Católica Mais Louvor. Mas antes da gente continuar, eu quero te pedir aquela sua ajuda, que você pudesse compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam assistir, também deixar a sua opinião nos comentários e deixar aquele like muito gostoso. E então, vamos embora para o conteúdo. No episódio passado, a gente viu o que aconteceu na história da igreja até o ano 97. Logo após, em seguida, no ano 98, assume o imperador Trajano. Trajano veio com uma política totalmente diferente dos outros imperadores. Ele pensou: se o Estado gasta dinheiro para perseguir cristão, por que a gente não pode pegar esse dinheiro e gastar em outras coisas melhores? Então foi aí que Trajano assinou um decreto que a partir daquele momento o cristianismo continuava sendo proibido, mas não poderia haver um esforço do Estado para combater os cristãos. Com esse decreto de Trajano, o cristianismo viveu ali uma pequena paz, já que as perseguições diminuíram. As perseguições naquele momento, a partir dali, só havia quando existiam denúncias que não poderiam ser anônimas, né? Tinha que haver provas para essas acusações. Então foi aí que a igreja viveu mais uma pequena paz. Mas é sempre bom lembrar que quando essas denúncias eram provadas, sim, havia grandes martírios. Quando essas pessoas eram denunciadas, elas eram levadas até ali o trono do imperador e tinha que se curvar ali aos deuses romanos. Se isso não acontecesse, a maioria das vezes não acontecia, porque os cristãos realmente tinham uma fé enorme naquela época. Quando isso não acontecia, essas pessoas eram executadas, degoladas, presas, exiladas. Enfim, na maioria das vezes isso acontecia porque os cristãos não se curvavam diante dos deuses romanos. Como eu falei anteriormente, repito mais uma vez, com esse decreto de Trajano a igreja começou a viver um momento de paz, mas como os desafios da igreja sempre foram grandes, nunca parou os desafios. Foi aí que começou a acontecer, a surgir vários mitos, várias heresias dentre os próprios cristãos. Então, com o decreto de Trajano, a igreja teve ali um bom momento de paz, mas como ainda estava em processo de formação, ainda sem muita organização, a igreja viria a enfrentar ali grandes inverdades, grandes mitos e grandes heresias, o que viria perturbar as autoridades da igreja. Algumas pessoas começaram a argumentar de que os cristãos eram canibais simplesmente por causa das Santas Ceias. Eles ouviam dizer que os cristãos comiam a carne e bebiam o sangue de uma pessoa essa que era Cristo. Então começaram a se espalhar, ter uma grande fama naquela época de os cristãos, dizer que os cristãos eram canibais. E também muitos argumentos vindo da elite do Império Romano, muito por conta de a maioria dos cristãos ser pobres, a elite do Império Romano começou a criar argumentos simplesmente para combater, porque eles não aceitavam que a verdade estava com os cristãos, porque os cristãos eram pobres. Simplesmente por eles ser pobres, eles não podiam estar com a razão. Naquela época, na igreja, ainda não havia muita organização, e muito por conta disso, começou a surgir ali no meio dos próprios cristãos várias ideias erradas, vários mitos, várias heresias, e talvez a maior delas, a que chegou mais próximo de vencer a igreja, a fé da igreja, foi o gnosticismo. Os gnósticos chegaram a argumentar que para se salvar só bastava ter conhecimento. Diziam também que Jesus não era Deus, mas sim somente um espírito. Chegaram a dizer também que Deus não criava as pessoas más, mas sim só as pessoas boas. E alguns chegaram a acreditar que existia dois deuses: o Deus do Antigo Testamento, o Deus mau, o Deus punitivo, e também o Deus do Novo Testamento, o Deus bom, o Deus do amor. Os gnósticos fizeram uma avalanche tão grande na fé das pessoas que quando os líderes, os bispos das regiões enviavam cartas de uma região para outras, as pessoas, os fiéis, quando pegavam essas cartas, quando vistava ali as cartas, imaginava: de que igreja é essa? Será que é a mesma igreja que eu creio? Ou será que é a igreja dos gnósticos? Será que é a igreja dos marcianos? Será que é a igreja dos arianos?
Tudo muito por conta das heresias, dos grandes mitos que surgiram ali. Repito mais uma vez, a maior delas foi o gnosticismo. Foi então por volta do ano 102 a 107 depois de Cristo que em uma dessas cartas, Santo Inácio de Antioquia, ao escrever uma carta para a igreja de Esmirna, para o bispo de Esmirna, para que as pessoas pudessem identificar, no final da carta ele disse o seguinte: aonde os líderes, aonde o bispo de Esmirna está, aonde Jesus Cristo está, é a igreja católica. É sempre bom lembrar que a palavra católica existia muito antes de Cristo vir ao mundo. E o significado da palavra católica é um conjunto, um todo, universal. Santo Inácio de Antioquia jamais teria nomeado uma religião, até porque ele não tinha poder para isso. Ele fez com que as pessoas identificassem da qual a seita que ele estava falando, a religião que ele estava falando. Como havia muitas heresias, muitos mitos, as pessoas ficavam duvidosas de que igreja estava vindo aqui, de que fé. Então, para identificar a sua fé, a fé dos bispos naquela época, a fé da igreja de Esmirna, da igreja de Antioquia, da qual ele participava, foi então que ele descreveu a palavra católica para surgir ali uma identificação para a sua fé. Foi então que surgiu a primeira vez a palavra católica. E diante de tudo isso que estava acontecendo, desses todos enfrentamentos heréticos, a igreja precisava dar resposta aos fiéis. Os fiéis estavam cobrando uma resposta da igreja. Foi então que a igreja se organizou e deu ali três principais respostas: o cânon, o credo e a apostolicidade da igreja. Naquele tempo, o Novo Testamento ainda não havia sido criado. A Bíblia, então, era somente o Antigo Testamento. E por causa dessas heresias, somente alguns livros eram aceitos. Então foi aí que houve-se uma necessidade de criar um Novo Testamento. Então a igreja começou a organizar todos os livros que já eram reconhecidos por todos como autoridades divinas. E nesse tempo, os 4 evangelhos, o livro do Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas já era reconhecido por todos os cristãos como autoridade divina. E foi aí, de certa forma, que foi surgindo um Novo Testamento, um novo cânon. Outra maneira de dar resposta a tudo que estava acontecendo foi o credo apostólico. Afinal, no que os católicos creem? Foi então que surgiu o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu da mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Antiga, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Uma afirmação, uma oração, um resumo teológico. Foi aí que os bispos, as autoridades da igreja, inspirada por Deus, juntaram os fragmentos e surgiu então o credo. É sempre bom lembrar que a Igreja Católica não é como a gente conhece hoje, Igreja Católica Apostólica Romana. Naquela época ainda não era chamada assim, mas sim Igreja Católica Antiga, assim como no credo dizia. A outra grande resposta da igreja foi a apostolicidade da igreja. Naquela época, os heréticos acreditavam na sua própria verdade, os marcianos, os arianos e os gnósticos. Então a mensagem da igreja foi: nós cremos naquilo que os apóstolos nos ensinaram. Foi aí que cada igreja criou ali uma identidade apostólica. Os apóstolos inspiraram desde sempre, desde o início. E nessa época ainda mais a igreja. Cada igreja começou a dizer que um apóstolo fundou, começou a chamar um apóstolo de seu. Essa igreja foi fundada por apóstolo fulano de tal, essa igreja foi fundada por apóstolo tal. Foi aí que a apostolicidade da igreja foi nascendo, foi surgindo. Nessa nova fase, com um pouco mais de organização, começou a surgir muitos ensinos teológicos. Várias pessoas, vários cristãos leigos na igreja começaram a escrever, começaram a teologar uns com os outros. Então, com essa organização, a partir do momento que a organização ia surgindo, tudo ia fluindo muito bem. Foi nesses grandes momentos teológicos, nesse momento que a igreja estava organizada, que começaram a surgir vários nomes grandes da fé, como por exemplo Irineu de Leão, Clemente de Alexandria e muitos outros que
como a gente vai contar a história de 2000 anos, é claro, é óbvio que não há tempo de falar de todos aqui, mas vários nomes surgiram nessa época. Chegamos ao fim de mais um episódio da série Catolicismo em 2000 anos. Depois dessa pequena organização da igreja, você acha que o Império Romano iria ainda atrapalhar os planos da igreja ou não? Então, para matar a sua curiosidade, te espero aqui no canal da Missão Mais Um Voo, na próxima semana, no mesmo dia e no mesmo horário. Até lá!